Eu trabalhei no setor bancário por mais de 2 anos e ano passado eu larguei o meu trabalho para começar um negócio e criar conteúdo na internet. Nesse vídeo eu vou te falar como você deve fazer a administração do seu dinheiro se você quiser também fazer isso. O que você precisa ter em mente antes de qualquer decisão e por que correr um certo risco é o que falta na sua vida. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Laura Pietra e se você gosta do conteúdo de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, mentalidade, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Bom, para algumas pessoas pode parecer uma insanidade ter feito isso, porque eu tava em um dos cargos iniciais ali do banco, mas já tava ganhando relativamente bem. Tava ganhando 4.500 por mês, além do ticket, que paga quase R$2.000, e também as bonificações que o setor bancário tem, de PLR, bônus, enfim. Por ano eu tava ganhando muito bem. Há alguns anos eu já moro com o meu marido, então desde sempre que a gente mora junto, a gente divide as contas. Eu tava morando no Rio de Janeiro, então lá é uma cidade mais cara, a gente gasta mais, tudo tava ficando mais caro também, ali de 2022 ao ano passado, 2024. Então eu conseguia juntar, em média, de 1.500 a 2.000 mensais. E nisso eu não só guardava, eu sempre colocava em um investimento. Como eu estava trabalhando no banco, eu estava sabendo os melhores investimentos da época. E como eu te falei, não era só esse valor que eu colocava de mensal. Quando eu recebia as bonificações, eu também tirava uma grande parte para guardar. Então foi isso que eu fiz durante mais de 2 anos. E o meu foco, na verdade, sempre foi esse. Quando eu entrei nessa empresa, eu queria usar ela como escada para outros planos. Então eu sabia que eu precisava ganhar dinheiro para conseguir caminhar de verdade. Porque não adianta só você ganhar dinheiro só para pagar as contas se você não consegue guardar, se você não consegue investir. Você só vai viver no modo sobrevivência se você ficar só ganhando o que paga as contas. E olhando para a realidade da maioria, é sinceramente uma pequena porcentagem da população que consegue ganhar esse dinheiro. Mas você precisa saber analisar os cenários. Eu sou formada em marketing, então no momento que eu decidi ir para o setor bancário, eu olhei assim, se eu for para a agência, quanto que eu consigo ganhar? Eu fiz uma pesquisa de quais eram as vagas, porque eu queria permanecer na minha área, mas eu sabia que ali não ia me dar esse salto que eu precisava. E estudando as vagas e tudo que tinha na época, um cargo inicial estava ganhando entre 1.500 a 1.800 reais. Isso sem um vale, sem nada, era só o salário e o vale transporte no máximo. Então eu vi que ali eu não ia conseguir guardar muito dinheiro, eu ia conseguir pagar as contas e juntar, sei lá, 300, 200 reais por mês. Isso se eu conseguisse, porque não tinha vale, não tinha nada, ainda tem a questão da alimentação, ou seja, eu olhei, acho que eu não vou por aqui, porque vai ser muito mais difícil eu consegui juntar dinheiro. E como eu já tinha sido jovem aprendiz em banco, eu já sabia que as pessoas lá ganhavam bem. E por mais que eu não quisesse voltar para o setor bancário, eu olhei e pensei, é a minha melhor alternativa. E aqui eu quero deixar um disclaimer de quando a gente é adulto, a gente não faz só o que a gente quer. A gente precisa olhar quais são os nossos objetivos e tentar chegar lá fazendo até as coisas que a gente não gosta. Então foi isso que eu pensei e no final eu até me surpreendi. Porque nessa época o banco estava parando de aceitar só pessoas com faculdade ou terminando a faculdade. Precisavam estar certificadas em provas da Anbima. Então eu fiz algumas entrevistas e o recrutador gostava de mim, mas eu não tinha a prova. Eu fui lá, estudei, passei e me inscrevi de novo para uma nova vaga. E aí sim eu consegui voltar para o setor bancário. E além de conseguir voltar para o setor bancário, eu consegui ir para uma vaga muito semelhante a marketing, a comunicação, ao que eu já estava habituada. Mas mesmo assim eu precisei fazer a prova para entender mais a fundo sobre investimentos. Então hoje, se você não ganha esse valor mensal, você precisa entender que sem estudar, sem, sei lá, conhecer mais pessoas, fazer o famoso networking, sem analisar o cenário, fica difícil você dar esse salto financeiro. E sinceramente também certos setores pagam mais, como o setor bancário, de tecnologia, tende a pagar mais. Outra coisa que eu preciso te falar é que a maioria das pessoas falam, ou a maioria das pessoas pensam, é que precisam economizar mais. E como você vai economizar mais quando você não ganha muito? Simplesmente não dá. Então a melhor forma de você ganhar dinheiro, além de investir, que vai ser no pouco a pouco, é você trabalhar. Isso foi até uma das coisas que eu escutei no canal do Primo Pobre. Ele falou assim, o jeito mais rápido de você ganhar dinheiro não é investindo, porque você vai ganhando pouco a pouco ali. É você trabalhando
trabalhando. O trabalho é o que te dá retorno mais rápido. E se você não vem de família rica, vem de uma situação humilde, é assim que você vai ganhar. E desde que eu escutei isso, foi isso que eu comecei a fazer. Desde os meus 20 anos, hoje eu tô com 26, eu sempre tive 2 empregos. E não porque eu queria, porque eu precisava. O único período que eu fiquei sem 2 trabalhos foi na época do banco. Porque de resto eu sou sempre trabalhando e entendendo que eu preciso desse período pra construir. Essa é a hora. E não é pra ser assim pra sempre. Ninguém quer ter 2 empregos e um monte de emprego o tempo inteiro. É simplesmente por um período, o período da construção. Outra coisa que você precisa ter em mente é que independente de quanto você ganha, você precisa investir. Você precisa criar o hábito de investir todos os meses. Se você não começar a criar essa consciência de tirar uma parte, nem que seja um pouquinho, todos os meses, você pode ganhar 2.500 e você pode ganhar 10 mil que você vai continuar gastando cada centavo. Se a sua mente está treinada a gastar tudo que você tem, ela vai fazer isso por toda a sua vida. Aumentando o seu salário, você vai aumentar o seu padrão de vida. É assim que acontece com a maioria. E para construir a tal sonhada liberdade financeira, se você não veio de família rica, você vai precisar viver um pouco abaixo do que você pode. Eu não quero te trazer aqui também a ideia de que você só precisa guardar e nunca gastar nada. Eu acredito que em qualquer estratégia precisa de equilíbrio. É difícil se manter motivado e na constância quando você tá o tempo todo pensando em privação. Então uma das coisas que vai te ajudar nesse processo é você se pagar também. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala as leis do dinheiro. E uma das coisas que ele cita lá é que você deve se pagar primeiro. E já que você trabalha, tá tentando construir uma vida melhor, você também precisa ter momentos de diversão. E a melhor forma de fazer isso de forma consciente é você dividindo o seu salário, fazendo em porcentagens. E você vai criar o seu plano. Você precisa entender quais são seus gastos fixos. Então vamos supor, de 50% a 60% são suas contas fixas. Então essa é a porcentagem do seu salário que já tem ali um destino. De 20% a 30% você vai separar todos os meses para investir. E de 10% a 20% você vai separar para momentos de diversão e lazer. Para você sair para algum lugar, para você comer no restaurante, comprar alguma coisa que você quer. Então essa é uma forma que você pode fazer para poder equilibrar as coisas. Para você conseguir juntar uma quantia significativa de dinheiro, você precisa entender que não adianta só você guardar, você precisa também investir. Então você vai ter que começar a estudar sobre investimentos. Porque quem não sabe sobre isso acaba caindo em muita furada. E imagina, você passou anos juntando o seu dinheiro para em poucos segundos ele evaporar. Isso pode acontecer. Por isso que você precisa estar muito esperta, muito esperto para que isso não aconteça. E além de entender sobre investimentos, você precisa também analisar as coisas que você já gasta. Às vezes a gente mantém a mensalidade de algumas coisas que a gente nem usa, mas tá lá e tá gastando. Tá debitando. Você pode cortar esses gastos para que você possa investir mais. Você pode ser aquela pessoa que tem dificuldade de encarar as suas finanças, mas é preciso fazer isso. Eu vou até confessar um erro aqui que eu cometi, que eu poderia ter juntado até mais dinheiro se eu tivesse prestado atenção nisso. Eu, sinceramente, ignorava um pouco as minhas finanças. Eu sabia que eu tinha uma parte ali para guardar todo mês, mas ele variava. Eu não tinha um controle de realmente anotar. Eu só ia lá, transferia, falava, fiz um investimento hoje. Só que para ser ainda melhor, precisa ter um controle. Então, hoje em dia, eu mudei isso, eu comprei um planner para isso, um planner financeiro, onde eu anoto os meus gastos, eu anoto os meus investimentos, tudo que eu preciso fazer em questão financeira, eu coloco aqui para ter um controle maior. E eu, sinceramente, adoro ter nesse formato de caderno. Eu poderia escrever no celular, no notebook, mas eu sentia que não dava certo comigo, porque tinha muita distração, enfim. Aí eu gosto de agenda, de as tarefas diárias e também o meu planner em forma de agenda. Eu sinto que dá muito mais certo do que quando é de forma digital. Outras coisas, todos os meus roteiros, vídeos, coisas são no computador. Mas para essas coisas pontuais, eu preciso estar sempre vendo para eu me lembrar que eu preciso fazer isso, que eu preciso organizar. Então funciona assim para mim. Esse é um planner que eu comprei na Amazon. Então se você quiser também ter o controle da sua vida financeira para que você possa juntar ainda mais dinheiro e conquistar a tão sonhada liberdade financeira, assim como eu quero, eu vou deixar o link do planner na descrição. E se você também tem vontade de abrir seu próprio negócio ou trabalhar em outro setor, às vezes, não seja radical. Comece estando no seu trabalho mesmo. Foi isso que eu fiz durante esses 2 anos. Eu fui me aprimorando na minha área, fui estudando mais na área que eu queria entrar. Então, aconteceram coisas na vida
que me fizeram sair um pouco mais cedo do que o planejado, mas no final das contas era isso que ia acontecer. E o mais engraçado da vida é que quando ela sabe seus planos e você fica meio assim de começar, é que ela te empurra pra fazer, te empurra pra tomar uma decisão. E foi isso que aconteceu comigo. E você pode pensar, nossa, você jogou fora uma grande oportunidade, eu queria. Muitas pessoas teriam o sonho de ter esse trabalho, por que você fez isso? Mas, gente, se você não tem coragem de arriscar, você nunca vai conseguir viver os seus sonhos. E esse é o melhor momento para eu tentar construir a vida que eu realmente quero. Se não fosse agora com 25, 26 anos, ia ser com 35, 40, ia ser muito mais difícil. Imagina, eu tô com filhos, tô com uma casa construída. Para tomar essa decisão, eu vou ter que ponderar muito mais coisas do que hoje em dia, que os meus gastos são bem menores do que com escola, com, enfim, infinitas coisas que tem quando você constrói uma família. Essa mudança também pode acontecer com 40, 50, 60 anos. A maioria das pessoas tem sucesso financeiro depois de certa idade. Não é essa coisa que a gente vê na internet, que acha que as pessoas vão ficar ricas com 20 anos, 23 anos, isso aí não é o que acontece com a maioria. Você precisa entender o que você gosta, qual é a melhor oportunidade para você no momento. Existem tantas coisas que você precisa analisar, que o mundo real é isso, é você se arriscar, você tentar. O maior desafio tá, sabe aonde? Na nossa mente. Sempre vai estar aqui. A nossa mente que controla o que a gente acredita que a gente pode fazer ou não. E em qualquer caminho que você tentar, vai existir medo, vai existir pressão, vão existir as vozes da sua cabeça dizendo que não é o melhor momento, não, você não é a melhor pessoa, não, e um monte de obstáculos. Mas você não pode deixar que a sua mente seja a sua pior inimiga. Você precisa controlar e comandar o que você quer fazer. E foi isso que eu fiz. Eu decidi me arriscar e tentar e acreditar mais em mim. E eu espero que a partir desse vídeo você também comece a acreditar mais em você. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. E eu também tenho outro vídeo aqui falando de como eu acabei com um dos maiores problemas para eu juntar dinheiro. Era um vício que eu tinha que eu consegui vencer. E claro, se esse vídeo te ajudou, ele também pode ajudar outras pessoas. Então manda para um amigo, para sua mãe, para o seu pai, para qualquer pessoa que você acredite que pode ajudar também. Um beijo e eu te espero até o próximo vídeo.